Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wesley Silva e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre as 8 etapas que são básicas na construção de um gerenciamento de riscos ocupacionais com foco nos fatores psicossociais. Eu venho trazendo aqui uma série de vídeos, materiais e artigos sobre o tema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês acessarem e saber mais sobre o tema. Mas vamos lá, vamos falar quais são essas 8 etapas. Só que antes de eu falar dessas etapas, eu preciso trazer algumas definições que são extremamente importantes para a gente entender melhor esse processo de gestão. Essas definições vão nos ajudar a compreender o processo. Vamos lá. Primeiro, o que é gerenciar riscos? Segundo a norma, gerenciar riscos é um processo contínuo e sistemático de identificação dos perigos, ou seja, quais são as fontes, avaliação e controle dos riscos ocupacionais de qualquer organização, com o objetivo de proporcionar locais de trabalho que sejam seguros e saudáveis, prevenindo assim lesões e qualquer tipo de agravo à nossa saúde ou à saúde dos nossos trabalhadores, relacionado ao ambiente de trabalho. E melhorar sim o desempenho de segurança do trabalho dentro da nossa gestão das organizações. É um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar recursos humanos, materiais, financeiros de uma organização no sentido de minimizar esses riscos e aproveitar as oportunidades em um processo de melhoria. Agora precisamos, na segunda etapa, entender o que são os fatores psicossociais. Então, nós já sabemos o que é gerenciamento de riscos, agora vamos entender o que são fatores psicossociais. Os fatores de riscos psicossociais, eles são elementos ou situações ali presentes no ambiente de trabalho que isoladamente, né, ou sozinho ou em conjunto com outros fatores de riscos, né, interagem com as capacidades, as necessidades e as expectativas dos trabalhadores, que podem dessa forma levar a lesões, agravos, à saúde física e mental. Impactar negativamente tanto o desempenho do trabalhador dentro da organização, ou seja, impactar a sua capacidade produtiva, a sua capacidade laboral, assim como o seu bem-estar, impactando a sua vida também fora do ambiente de trabalho. E essa interação envolve a dinâmica entre as características do trabalho, ou seja, quais situações que a gente tem ou condições que a gente tem no ambiente laboral que esse trabalhador está inserido. E esses fatores são como carga de trabalho, organização do trabalho, as condições físicas e estruturais do trabalho que promovam a execução das atividades, né, de forma simples, informações disponíveis, ou seja, o que o trabalhador tem de informação para executar o seu trabalho, o seu nível de autonomia, a satisfação naquele ambiente de trabalho, a quantidade de conflitos interpessoais que ele tem que passar para executar o seu trabalho, ou as que estão presentes no seu ambiente, e é o ambiente da organização como um todo. E aí, então, é a dinâmica entre esses fatores e as características do indivíduo, né, dos trabalhadores, como as suas capacidades físicas e mentais, as suas necessidades, a cultura no qual a empresa está inserida, as expectativas e suas habilidades. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o que é gerenciamento de risco e uma pequena definição sobre o que são fatores de risco psicossociais, vamos entender as 8 etapas que são necessárias, ao meu ver, para gerenciamento desses riscos. A primeira coisa que nós temos que fazer é um diagnóstico, não um diagnóstico do trabalhador, mas um diagnóstico da organização. Ou seja, o que a empresa, o tipo de atividade, o seu segmento, a sua gestão, a sua estrutura, com que riscos ou fatores de risco psicossociais provavelmente teremos ali. Quais são as atividades realizadas pelo trabalhador, que medidas de controle que a empresa já possui. Então, é conhecer a organização, conhecer seu ramo, conhecer a sua estrutura organizacional. Então, aqui é um diagnóstico da organização. Essa primeira etapa, ela nos vai ajudar a poder identificar, né, quais são as fontes. Lembrando que não existe risco se não houver uma fonte, ou seja, não existe perda auditiva se não houver ruído. Então, não existe doença relacionada a fatores psicossociais se não houver a condição. Então, eu preciso identificar quais são os perigos, né? As fontes capazes de gerar doenças nos trabalhadores que estão relacionadas aos fatores psicossociais. Depois, eu preciso fazer uma análise que é entender melhor que fatores são esses. Eu tenho aqui mapeado mais de uma dezena de fatores psicossociais que podem impactar. Vou dar um exemplo aqui. Assédio é um deles, sim. Excesso de demanda emocional é uma condição. Monotonia é outra condição. E temos outros. Eu preciso compreender bem o que é esse fator de risco, quais são as características, em que momento que pode surgir na atividade, se existe legislação ou não sobre aquele tema, e que ferramenta eu preciso aplicar, o que existe que eu posso aplicar
para avaliar a presença dele no ambiente de trabalho, né, metodologias que eu posso utilizar, e a partir disso eu fazer uma análise de probabilidade e severidade, que é o avaliar. Ou seja, qual que é a probabilidade desse fator de risco que eu identifiquei causar uma doença naquele grupo de trabalhadores expostos? E qual a severidade, ou seja, qual que é o dano gerado às pessoas que estão expostas a esse fator de risco? Feito a análise de probabilidade e severidade, são obrigatórias pela NR1, eu vou para a próxima etapa, que é classificar esse risco. Qual o tamanho desse risco na minha análise de probabilidade? Ele é baixo, ele é trivial, ele é médio, ele é alto, ele é realmente, a condição do ambiente está muito propícia ao adoecimento, é um risco muito alto. A análise de probabilidade e severidade, a classificação, ela tem como objetivo também estabelecer uma prioridade, ou seja, qual fator de risco psicossocial terá prioridade na minha gestão? E não só o fator psicossocial, na minha gestão eu terei riscos químicos, eu terei riscos físicos, eu terei riscos biológicos, eu terei outros riscos ergonômicos. E qual deles terá prioridade? Apesar da legislação falar agora dos riscos psicossociais, a prioridade não são os riscos psicossociais. A prioridade são os riscos classificados como altos no seu gerenciamento de riscos, né? E aí, a partir dessa classificação, eu preciso tratar um plano de ação. Não que eu não tenha que tratar todos os riscos, mas eu tenho que priorizar. E a priorização vem da classificação. Quais riscos eu preciso tratar primeiro? E aí eu proponho diversas ações que vão desde campanhas, palestras, treinamentos, canais de denúncia, rodas de conversa, outros que possam existir. Lembrando que a medida de controle, ela responde ao fator de risco. Então, se eu estou falando de uma condição, por exemplo, que tem excesso, né, de conflitos hierárquicos, as minhas medidas de controle têm que ser focadas neste fator de risco. E aí eu vou propor essas ações, vou executá-las dentro de um prazo, né, dentro de um plano de ação, tem um prazo definido, eu executo essas ações, mas eu tenho que reavaliar se essas ações foram eficazes. Não é simplesmente propor uma ação, eu tenho que revisá-la. Poxa, essa ação foi eficaz? Ah, legal, você propôs ali um treinamento, né, sobre o tema. Tá, qual a eficácia desse treinamento? Ele reduziu o fator de risco ou não teve impacto algum? Então, eu preciso fazer essa análise de eficácia, monitorar se essas ações serão mantidas ao longo do tempo. E esse processo se casa muito bem com o processo de análise crítica. Eu reviso o meu processo, vejo se as medidas foram eficientes, e aí eu posso propor novas medidas para a controle daqueles riscos. Espero que esteja ficando bem claro para você que está me acompanhando nesse vídeo, né? Quais são essas 8 etapas que são básicas para implementar uma estrutura de gerenciamento de risco dos fatores psicossociais de forma a atender a NR1. Mas se você ainda tem algumas dúvidas sobre os fatores psicossociais, vou deixar para você algumas informações adicionais. Aqui em cima você pode acessar mais vídeos sobre o tema. Na descrição vou deixar alguns links para você acessar, inclusive um link para você baixar esse e-book gratuito com mais de 30 perguntas e respostas sobre o gerenciamento de riscos psicossociais. Além disso, você pode colocar no comentário alguma dúvida que você tenha que eu irei responder ou até mesmo gravar um vídeo. Espero que você tenha gostado desse material. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e aguardo você nos próximos vídeos. Aquele abraço e bom gerenciamento!